o livro de Amós, antes de Obadias, se é que ajuda, né? Antes de Miqueias, antes de Sofonias. Bem no final aí você vai encontrar Amós, quem tem a Bíblia ainda de papel aí, tá? Quem tem no celular é mais fácil, né? A partir de segunda-feira eu estarei trabalhando mais intensamente ali na nossa obra, no Rossumi. Então orem por aí, eu quero ver se eu consigo ficar ali com uns 40 dias ali pelo menos, para a gente quase que finalizar a nossa obra ali. Então orem aí por esses dias aí, tá? Vou estar totalmente dedicado ali à nossa construção, esses próximos aí 30, 40 dias aí. Sair alguma coisinha bem pouca, mas a dedicação maior vai ser ali na nossa obra, tá? Amós capítulo 7, versículo 1 ao 9. Amém? Amós capítulo 7 diz assim: foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. O soberano Senhor mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaac serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Vamos ler o 10 também, um pouco mais para frente. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou essa mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque esse é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheitas de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetiza a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaac. Mas o Senhor lhe diz: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e suas filhas morrerão à espada, suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Amém? Nós servimos a um Deus muito amoroso, um Deus cheio de amor pelas nossas vidas, um Deus que se preocupa extremamente com o nosso bem-estar. Porém, nós servimos um Deus também que exige de nós uma vida reta diante dos olhos dele. Nós que servimos ao Senhor, nós precisamos cada vez mais nos alinhar com os preceitos bíblicos contidos na palavra do Senhor. É importante isso, nós estamos constantemente nos restaurando a nossa vida, para que nós possamos então ter esse alinhamento com o Senhor,
para que nós possamos clamar e Deus nos responder ao nosso clamor, à nossa oração. Então é preciso, nós que servimos a esse Deus amoroso, esse Deus bondoso, esse Deus zeloso pelas nossas vidas, que cuida das nossas vidas de uma forma muito especial, desde a criação do mundo, Ele exige de nós uma resposta a isso, uma vida reta diante dos olhos dEle. E esse texto que nós lemos aqui, nos mostra um profeta Amós, trazendo algumas revelações ao povo, né? Visões do profeta Amós ao povo do Senhor, o povo que precisava voltar à santidade de Deus. E hoje, nos dias atuais, nós precisamos mais do que nunca, a igreja brasileira, mundial, precisa mais do que nunca voltar à santidade de Deus, desse Deus que responde às nossas orações, esse Deus que faz questão de nos abençoar, mas que exige de nós um posicionamento dentro da palavra dele, né? Sabemos que hoje a igreja é um local muito gostoso, um local agradável, cada vez mais vai se tornando mais agradável, mais bonito, né? A igreja é um local bonito. Eu vejo os jovens aqui investindo ali em iluminação, né? Para se tornar, né? Lá na igreja nova, o Vitor está falando de a gente colocar aquelas luzes amarelas, né? Para ficar um ambiente mais aconchegante. Eu não acho nada de errado nisso. Não acho nada de errado, né? Quem não quer estar num lugar agradável? A nossa casa, né? É um lugar agradável, assim, nós devemos ter. A minha casa deveria ser um lugar mais bonito, né? Eu confesso que eu sou um pouco relaxado com a minha casa ali, mas eu preciso cuidar mais da minha casa, como você precisa. Nós gostamos disso, como a igreja também, né? Então eu não acho nada de errado em ter uma igreja iluminada, bonita, não vejo pecado nisso, né? Mas juntamente com essas luzes, o nosso coração, a nossa conduta, ela deve estar compatível com a palavra de Deus, para que o ambiente fique todo bonito. Eu me lembro quando nós construímos a igreja lá em Kaiowá, ficou bonita a igreja, e o pastor Pedro na inauguração falou assim: essa igreja que ficou bonita, tem que ter um povo bonito também aqui dentro, é um povo cheio de santidade, cheio de amor pela obra do Senhor. Aí então a igreja ficará extremamente mais bonita ainda do que ela já ficou. As paredes aqui, a estrutura, né? A construção, como ficou linda ali, maravilhosa. O povo tem que estar voltado, e essa beleza, nós vamos ter essa beleza diante de Deus através do nosso coração puro. Um coração com luzes ou sem luzes, mas um coração puro diante do Senhor, um coração que ama a Deus sobre todas as coisas, que ama a Deus em primeiro lugar. E Amós então ele traz essas visões de correção ao povo. Então ele mostra algumas situações, né, gafanhotos que virão atacar o povo, né, a segunda colheita, o texto fala. E é interessante quando nós estudamos de uma forma mais profunda essa questão da segunda colheita, porque a primeira colheita que tinha, o rei pegava para ele, né? Quem conhece um pouco de roça aí sabe que existe primeira, segunda, terceira colheita, e a primeira colheita era do rei, e a segunda colheita o Deus iria mandar gafanhotos para devorar a segunda colheita. Então quer dizer que não iria sobrar nada para o povo. O povo ia passar fome. E o profeta Amós então mostra isso para o povo. Para quê? Para assustar o povo? Não. Para que o povo de Deus voltasse à santidade de Deus. Como nos dias de hoje, quando a palavra de Deus fala ao nosso coração, nós precisamos colocar em prática em nossas vidas. E cada vez mais, o profeta Amazias aqui que cita também, que é um falso profeta, cada vez mais hoje nós vivemos também um tempo de falsos profetas, onde não se fala a verdade bíblica, para que nós possamos, para que a mensagem enche o nosso ego, e nós então continuemos numa vida que não agrada a Deus, com o ego cheio, né? O nosso ego cheio, mas não agradando a Deus. E o mais importante é nós vivemos de forma a agradar a Deus. Então o profeta traz essas visões, mas eu quero aqui me ater e chamar a sua atenção para o prumo. Eu, como construtor que eu sou, o prumo é uma ferramenta que eu uso constantemente.
Todo pedreiro aí, construtor, ele sabe que o prumo é uma das ferramentas mais importantes numa obra. Se você começa uma parede fora do prumo, essa parede vai cair. Eu me recordo uma vez, eu contratei um pedreiro para trabalhar e eu passei de manhã, passei o serviço para ele e fui para outra obra. Quando eu passei na hora do almoço, na volta do almoço, ele estava limpando os tijolos tudinho, que a parede tinha caído. Ele ergueu a parede, quando chegou numa certa altura, a parede caiu. Por quê? Porque estava fora do prumo. O primeiro dia de serviço dele. Aí ele limpou os tijolos, tudo. Aí quando eu passei na volta do almoço, passei por lá, ele estava começando a parede de novo. Aí quando eu passei à tarde, a parede no chão de novo, ele limpando. Caiu a parede pela segunda vez, porque ele não conseguiu acompanhar o prumo. Aí eu tive que despedir ele, né? Que ele não era apto. Então um prumo é uma ferramenta que todo pedreiro tem que ter. Então se você vai levantando a parede, ela começa a ficar fora do prumo, ela vai desabar. É como as nossas vidas. Quando nós não seguimos a palavra do Senhor, nós vamos viver fora do prumo. Nós vamos caminhar fora do prumo e certamente irá cair a estrutura da nossa vida, seja ela qual estrutura for, seja ela uma estrutura financeira, né? A palavra de Deus dá diretrizes para a nossa vida financeira. A palavra de Deus dá diretrizes para toda a nossa vida. E essas diretrizes é o prumo de Deus sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos cada vez mais estar alinhados no prumo, para que nós possamos ter uma vida reta, uma vida que agrada e colher as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Nós, quando nos alinhamos, eu e você, nós precisamos nos aprumar cada vez mais, para que nós possamos colher, porque Deus, ele é justo. Deus, um dos atributos de Deus é a justiça. Então quando nós estamos no prumo, o inimigo não pode nos atacar, né? Quando nós estamos aprumados, espiritualmente falando, o inimigo, ele não consegue atingir, né? Porque há leis espirituais também. A irmã Odete é da área da intercessão, ela sabe disso. Há leis espirituais que, se nós não obedecermos preceitos bíblicos, se nós não obedecermos, a gente nunca fez estudo aprofundado sobre isso, mas se nós não obedecermos, nós estamos dando legitimidade para o inimigo atacar as nossas vidas em alguma área. Então por isso nós precisamos estar aprumados, e a gente consegue isso participando dos cultos, ouvindo a palavra de Deus e colocando em prática em nossas vidas, né? Não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas seguindo o caminho reto da palavra de Deus. Então eu quero trazer algumas verdades para a gente fixar essa passagem aqui de texto de Amós para as nossas vidas. Primeira verdade, primeira lição que o texto nos traz: que toda má conduta terá sérias consequências. Toda má conduta, né? Toda vida errada, né? Que talvez até no princípio tá legal, tá dando certo, mas contra a palavra de Deus, né? Tudo isso trará sérias consequências, consequências maléficas, né? Mas Deus nos dá a chance de conserto o tempo todo, tá? Deus nos dá chance de conserto o tempo todo. Você pode iniciar. Por isso que a palavra de Deus, há frases aí que diz que a vida cristã, a irmã Idemê sempre falava isso, a vida cristã não é medida do começo para o fim, mas do fim para o começo. Quantas pessoas começam bem ali com aquele fogo todo, aquele vapor todo, e vai se esfriando, Então a vida cristã, ela é medida do fim para o começo, não do começo para o fim, né? Olha o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 2, do 4 ao 10. Diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplos do que acontecerá aos ímpios,
mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Por isso, irmãozinho, o texto vai continuando falando sobre isso. Por isso que nós pastores, que pregamos a palavra de Deus, nós pegamos no pé do povo, de uma forma geral. Então o povo precisa ter uma vida condizente a uma frase que diz também que o filho do rei não basta ser honesto, ele precisa parecer honesto. Então eu, particularmente falando, eu não vejo coerência de um cristão apoiando algumas atitudes errôneas de líderes, de governadores, de presidentes, de prefeitos. Não tem como. Nossa, esse pastor é chato. Mas não é eu, é a palavra do Senhor. Que Deus ele exige de nós uma conduta, e uma conduta coerente com aquilo que nós pregamos. Então, eu e você que aqui estamos, não adianta a gente morrer de orar, né? Ir para o monte, ir para onde for, carregar a cruz nas costas, não adianta. O que Deus requer de nós é uma conduta baseada na palavra do Senhor. Não adianta ir atrás do profeta da esquina ali, não existe isso aí, existe uma conduta coerente à palavra de Deus. O texto está nos mostrando aqui que Deus não poupa aquele que age errado. Então, quando você se alinha com alguém, um líder, né? Uma pessoa, eu sinceramente, na hora que eu vou votar, eu vasculho a vida do camarada totalmente para escolher o menos ruim. E assim eu vou e voto, faço uma aliança. Da mesma forma a igreja você deve agir assim. Porque Deus ele não falha. Deus ele não falha. Nós que somos pastores, Deus exige de mim um posicionamento. O pastor não pode ficar em cima do muro, irmãos. É duro para pastor. O pastor ele não pode ficar em cima do muro, ele tem que se posicionar, porque ele é uma voz do Senhor aqui para a pessoa que precisa. Por isso que às vezes o pastor é xarope, né? Então, quando você for fazer acho que o ano que vem tem eleição de novo. Então, se tiver corrupto ali, tiver pessoas fora do padrão de Deus, não faça uma aliança com essas pessoas, porque você sofrerá as consequências pecaminosas daquela pessoa, vai estar entrando dentro da sua vida. Então não faça, um conselho meu aí, tá? Então, toda má conduta terá sérias consequências. E aqui, irmãos, na teologia a gente trabalha o chamado pecado coletivo, que Deus ele pune uma nação através do governante, sabia? Um governante mau, a Bíblia diz que toda autoridade é colocada por Deus. Então quando tem um governador, um presidente, um prefeito corrupto, Deus está mantendo ele ali para quê? Para punir uma nação, né? Para aquela nação voltar à santidade de Deus e Deus trazer uma pessoa correta então ali, tá? Então toda má conduta terá sérias consequências, mas Deus ele dá chance de conserto, como eu estou orientando você agora. Deus dá chance de você e eu, nós mudarmos a nossa conduta, nosso jeito de agir, nosso jeito de pensar, né? Esses dias atrás aí, o Vitor foi comprar um produto ali no mercado, na loja de construção. O cara mandou 2 peças a mais. O Vitor foi lá na loja devolver. Veio 2 peças a mais, coisa de R$15. Mas ele olhou, pai, olha, veio uma veia a mais. Vai, Castro, vai. Isso. Veio 2 peças a mais. O que ele fez? Foi lá no depósito. O dono do depósito, uma coisa comum que devia ser comum no Brasil. O dono do depósito falou: nossa, honesto, olha, trouxe de volta. Mas é assim que deve ser em nossas vidas. Por isso que nós precisamos cobrar dos nossos governantes atitudes iguais. Mas hoje, infelizmente, no Brasil a gente vê o exemplo aí como que é. E cabe a nós vivemos no mundo paralelo, nós estamos nesse mundo pecaminoso, mas nós precisamos agir como o menino ali que foi lá e devolveu a peça que veio a mais. Isso agrada o coração de Deus. Isso vai fazer que Deus derrame bênção sobre a vida, sobre as nossas vidas.
para que nós possamos então colher essas bênçãos maravilhosas que Deus tem para nós. Deus lhe dá condições e dá oportunidades, melhor dizendo, de nós nos arrependermos das nossas vidas. Nós somos maus, irmãos. Já falei inúmeras vezes. A gente é mau, a gente tem um coração ruim, mas Deus nos dá condições, nós nos arrependemos, da oportunidade de recomeçar de maneira de se esforçar, né? Isso é um esforço que eu preciso ter, um posicionamento, né? E a gente que às vezes tem um coração ruim, é preciso se esforçar mais ainda, né? Para ter uma vida reta diante do Senhor. Segunda lição que eu vejo no texto: Deus exige de nós uma vida reta aos olhos dele. Versículo 7 e 8. Olha o que diz. Diz assim: ele me mostrou ainda isso, o Senhor com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: vede, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, não vou poupá-lo mais. Como nós falamos, Deus exige de nós uma vida reta, uma vida no prumo, né? A vida do cristão deve ser prumadinha, né? E tem um monte de textos que eu anotei aqui que nos dá, que atesta essa vida reta, né, diante do Senhor. Se você tem uma vida reta diante de Deus, não tem como dar errado. Olha o que diz, vamos ler um texto aqui apenas, 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, do 13 ao 16. Olha só, exortação à santidade. Portanto, estejam com a mente preparada, prontas para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Então é a exigência de Deus, de nós cada vez buscarmos a santidade. Então temos que colocar o prumo em nossas vidas, né? Para que as nossas paredes não venham a cair, como aquele pedreiro lá que derrubou a parede 2 vezes e perdeu o emprego, né, porque não tinha condições. Então, irmãos, e Deus exige, então isso cabe a mim e a você, nós fazermos todos os dias uma avaliação da nossa vida. Como está a minha vida diante do Senhor? Que área? O Espírito Santo, ele sonda os nossos corações. Então eu preciso pedir, né? Que área da minha vida que precisa ser transformada? Que área da minha vida que eu ainda não depositei totalmente nas mãos do Senhor? Que área da minha vida que eu ainda estou tentando controlar com as minhas forças, para que nós possamos viver de uma forma leve, saudável? Isso é assim que devemos proceder. Pedro 3, versículo 7 ainda diz assim, ó: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida. Olha só, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Os maridos malvados aí, né? Se não tratar a mulher com honra, como o texto nos mostra, vai orar, vai no monte, vai onde for preciso, mas a oração não vai ser ouvida pelo Senhor. Então é sério isso, nós que somos maridos, né? Senão a oração é interrompida. Então é sério isso. O pastor Júnior tem muito trabalho ali na oficina dele, porque é sério isso aí para nós que somos maridos, né? Então é importante esse posicionamento aí. E da mulher também tem os deveres de sujeitar-se ao marido, né?
Não existe mulher assim, eu que mando, na minha casa lá, eu que mando, não existe isso. Isso aí é dos tempos modernos, irmãos. Não existe isso aí, né? Os casais novinhos, moderninhos hoje, não, lá em casa quem manda sou eu, não existe. O homem é o cabeça, Cristo é o cabeça da igreja, da família, o homem é o braço direito da família. A mulher, ela é a ajudadora do homem. Então, quando nós fugimos desses preceitos, vem o caos, né? Quando nós fugimos dessas verdades bíblicas, que vem o caos, né? Aqui meu dinheiro é meu, o dinheiro dele é dele, não existe isso. Tudo é dividido por igual. Se alguém está assim, certamente o prumo vai cair fora, a parede vai cair, tá? Começa com pequenas coisas. Terceira lição, saiba que não será fácil viver uma vida que agrada a Deus. Não é fácil, né? Nós que sabemos que estamos falando, não é fácil. Nós somos pecadores por natureza, precisamos da graça do Senhor. Então precisa de um esforço, do fruto do Espírito, lá em Gálatas, para que a gente possa viver essa vida. É preciso, por isso que é preciso ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Porque na maioria das vezes, quando a gente vai nos cultos, principalmente no domingo, o pastor vai te encher de coisa lá para você sair pisando alto ali e ter uma semana ali achando que vai ter, né? Mas não é bem assim. É preciso nós seguirmos padrões. Gálatas capítulo 5, os frutos do Espírito: paz, mansidão, longanimidade, domínio próprio, temperância. Contra essas coisas não há lei. Então é interessante isso, que a Bíblia fala um padrão que nós precisamos seguir. E geralmente nós vamos ao contrário, né? Então não é fácil viver uma vida que agrada a Deus. Não é uma luta da carne com o Espírito, né? Então é interessante, o versículo 10 ao 17 vai mostrar isso aqui, que é mais fácil eu enganar a mim mesmo muitas vezes do que eu seguir os padrões, porque não é fácil. A vida de um verdadeiro cristão não é fácil. Ele tem que nadar contra a correnteza o tempo todo, né? Ele tem que nadar contra a correnteza o tempo todo. Você vai viver uma vida que desagrada o mundo da maioria das vezes. Para agradar a Deus, muitas vezes nós precisamos desagradar o mundo. O profeta Amazias aqui no texto, ele vai mandar inclusive o profeta Amós, o rei manda Amós para profetizar lá no território dele. Nós não queremos ouvir isso aqui. Vai profetizar para lá, né? Não profetize em Israel. Pare de pregar contra. Vejam só que ponto que chegou. Eles não queriam ouvir a verdade, porque muitas vezes é mais fácil nós ouvirmos a mentira, né? Toda cheia de fantasia, do que ouvir a verdade nua e crua, né? Como dizem aí. Mas é importante para a nossa vida de bênção sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho. É preciso esses padrões do Senhor. E por fim aqui, a restauração para os que se arrependem, ela é dada como certa. É o amor de Deus em ação. É maravilhoso, irmãos, sentir o amor de Deus. Isso eu senti no domingo. A gente que prega assim o tempo todo aí, você acaba ficando carente, precisando também da palavra. E confesso a vocês que no sábado eu conversei com o pastor Júnior. Quem nós vamos pregar? O Júnior falou: pode pregar o senhor, pastor, que eu preguei nas últimas aí. E eu fiquei buscando a Deus uma palavra para me trazer para a igreja, né? De agradecimento, de gratidão. E o Salmo 103 fala muito sobre isso que nós pregamos. Mas foi interessante que a palavra de Deus falou comigo. Isso é maravilhoso.
quando você vê a mão de Deus cuidando da sua vida, é um amor de Deus sobre as nossas vidas. Eu fiquei constrangido, sinceramente, de ouvir as mensagens. Fiquei constrangido. Então, e eu precisando de renovo também. A gente precisa, né? De renovo. E trouxe um renovo para a minha vida. Eu preguei para a igreja, mas eu que recebi a palavra do Senhor, da parte de Deus. Então a restauração, ela, para a gente que se arrepende, né, de atitudes, ela é certa. É o amor de Deus sobre as nossas vidas, que os planos do Senhor são maravilhosos sobre nós. Para a gente fechar aqui, Jeremias capítulo 29, versículo 10 ao 14, versículo 11 ao 14. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. O amor de Deus é a aqui o texto aqui já eles estavam sendo conduzidos já ao cativeiro, mas a restauração é certa, mesmo quando nós passamos por adversidades, por problemas, por situações ruins, é Deus nos conduzindo a um caminho melhor. Muitas vezes nós não entendemos isso, mas é Deus nos conduzindo a um caminho de paz, a um caminho de santidade, a um caminho correto, né? Mesmo como eu disse aqui no começo, talvez caminhos tortuosos, não corretos, a princípio talvez sejam até benéficos aos nossos olhos, mas nada como seguir a palavra do Senhor em toda a nossa vida. O que a palavra diz sobre isso? Deixa eu examinar. Aí eu olhei, preciso tomar essa direção então, para que a minha vida possa colher bênção lá na frente. Que nós olhamos apenas o imediato, né? E Deus, Ele olha muito além. Quando eu me converti em 2001, eu me converti. Eu estava iniciando uma fábrica de pré-moldados de concreto. Deu tudo errado. Investi dinheiro, investi tempo, me lancei emocionalmente por aquele projeto. Deu tudo errado. Chorei na época, me frustrei muito. Logo quando eu me converti em 2001. Hoje nós estamos em 2025, né? 24 anos depois, eu sei que aquilo tudo ali foi porque Deus me queria aonde eu estou hoje. Talvez se tivesse dado certo aqui lá, hoje eu não estaria fazendo aquilo que eu mais gosto, que é de falar, pregar e trabalhar para as pessoas, para o reino de Deus aí. E eu quero cada vez mais trabalhar. Então, irmãos, Deus, Ele nos quer restaurados, saudáveis, curados, para que a gente possa curar pessoas e restaurar as pessoas cada vez mais. Amém? Vamos orar, nos colocar de pé para a gente orar.